Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui, sempre com foco na atuação parlamentar, nos projetos de lei, enfim, na visão política de cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, nossa convidada, a deputada Maria Olívia Santana, ou simplesmente Olívia Santana, do PCdoB, a quem já dou nossas boas-vindas. Nosso muito obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer tê-la aqui conosco, deputada. Obrigada a vocês por me convidarem, né? Jefferson, você é uma pessoa que tem assim um acompanhamento muito grande da política baiana. Para nós, deputadas e deputados, é uma honra tê-lo aqui conosco também, né? Nessa parceria do Jornal à Tarde com a Assembleia. E estou aqui à disposição para responder o que for possível. A primeira experiência que aparece no seu currículo profissional, oferecido pela Assembleia Legislativa, é de ter sido faxineira de um colégio. Isso porque foi sua primeira experiência profissional mesmo, ou porque a senhora faz questão de dizer que vem de uma origem simples? É porque foi realmente a minha primeira experiência profissional. Eu fui faxineira do Colégio Universo do Guri, na Pituba, e do colégio da Escolinha Catavento, né? Então eu digo que de escola eu entendo de tudo um pouco, porque eu fui faxineira, fui merendeira, depois eu fui professora, coordenadora pedagógica e cheguei até o cargo de secretária de Educação de Salvador. Exatamente, começou como experiência como faxineira, depois construiu uma trajetória que inclui a experiência de gestora pública também, passagem por secretarias da Prefeitura de Salvador, do Governo do Estado, foi vereadora de Salvador por 7 anos, agora deputada estadual em seu primeiro mandato, uma grande atuação também no movimento negro da Bahia. Aonde a deputada Olívia Santana quer chegar ainda mais? Prefeita de Salvador, quem sabe? Por quê? Mas então, eu brinco muito com essa condição, porque, na verdade, a minha trajetória é uma trajetória de vencer desafios. Eu sou uma pessoa que nasceu numa favela, veio de uma família extremamente pobre, não é? A minha mãe, ela inclusive foi trabalhadora doméstica, trabalhou com 2 deputados, o deputado Nelson Davi Ribeiro, minha mãe, quando veio para Salvador, ela veio a partir dessa família, do Nelson Davi Ribeiro. E minha mãe trabalhou a vida inteira, sem salário, enfim, em troca de ter um lugar para morar. Foi trabalhadora doméstica de Ney Ferreira, deputado também, né? Um deputado assim, daquela época, né? Dos coronéis, enfim, extremamente autoritário. E eu sou a filha da doméstica que, de repente, despontou na política. Então, eu não costumo mirar os limites, os entraves, os paredões que se erguem no meu caminho. Eu prefiro sempre mirar nas brechas e buscar fazer essa abertura, não é, de espaço na política, principalmente. Eu acho que é uma responsabilidade que eu tenho com mulheres como eu, mulheres negras de um estado de maioria negra, mas que não têm oportunidades. Não tem oportunidade de mostrar sua inteligência, sua capacidade, o seu talento. Então, quando eu me vejo na política, eu não me vejo Olívia na primeira pessoa do singular. Eu me vejo como alguém que representa um coletivo que disputa poder, sim, que quer debater esse modelo de sociedade excludente, que quer tirar a política desse território, que é o território das pessoas especialíssimas, de sobrenomes famosos, né? As pessoas que representam famílias tradicionais e ricas. E eu quero mostrar que é possível fazer a diferença. É possível, sim, que a população acredite, aposte em lideranças políticas que venham de baixo para cima.
não só para ocupar espaço nas câmaras de vereadores e vereadoras, mas também no legislativo, não é? Como essa Assembleia, que me incomoda muito ver que aqui tem 53 homens e apenas 10 mulheres, e eu sou a primeira preta a chegar nesse espaço. Então, por que não ocupar espaços também no executivo, né? Ser eleita prefeita, ver mulheres serem eleitas governadoras, senadoras. Então, esta é a minha pauta. É a pauta de inovar na política, sim, e quando as portas não se abrem, a gente força, arromba se for necessário. Essa sua pretensão de se tornar prefeita de Salvador tem fundamento, já procurou se tornar prefeita numa outra ocasião. Sim. É de fato o seu grande projeto político nesse momento? Bom, na verdade a gente brinca muito com isso, mas não é assim. Eu não tenho uma fissura de que eu tenho que ser prefeita de Salvador, né? Eu sempre abordo esse tema porque eu quero instigar, quero criar o debate. Eu me sentiria absolutamente representada se outra mulher negra, se um homem negro, né, do meu campo, né, do campo democrático e popular, conseguisse se eleger prefeita de uma cidade, né, como Salvador, que foi a primeira capital do país, uma cidade de maioria negra, e que a gente não vê nunca uma mulher negra se elegeu prefeita na cidade de Salvador. Então, eu acho que esse é um grande desafio que nós temos que colocar na pauta. As pessoas precisam desnaturalizar o absurdo, porque é uma situação absurda. E uma cidade de maioria negra, a maior cidade negra fora do continente africano, e nenhuma pessoa negra está apta a dirigir Salvador, a governar Salvador. Então, é importante a gente estabelecer essa pauta. Então, não é, de fato, um projeto individual, um projeto pessoal, mas é, sim, uma pauta pela qual eu lutarei, né? Até que eu possa ver que alguma liderança negra de expressão democrática e popular consiga, sim, ocupar o Palácio Tomé de Souza. A senhora já bateu nessa tecla quando se lançou candidata a prefeita de Salvador. Por que, na sua avaliação, não foi uma empreitada bem-sucedida? Bom, porque eleição, diz que Napoleão disse que para fazer a guerra é preciso dinheiro, dinheiro e dinheiro. E o modelo eleitoral do Brasil é um modelo extremamente caro. Eu fui candidata a prefeita e assumi o desafio. E como fui candidata a vice de Nelson Pellegrino, eu não faço política, assim, não vejo política como carreira. Eu vejo a política como uma arena de luta. É um espaço de debate, de luta, de discussão, de redefinir os valores daquela sociedade. Então, é isso que me encanta. Então, eu era vereadora, abri mão de disputar o mandato de vereadora. Fui candidata a vice em 2012, né, de Nelson Pellegrino. Nós tivemos a maior votação que a esquerda já teve, 623 mil votos na cidade. E agora, em 2020, no meio da pandemia, o PCdoB me convidou para ser a candidata do PCdoB. Eu topei ser, sim, candidata, porque eu queria fazer o debate político. Agora, eu sabia que a gente não tinha estrutura, a gente não tinha dinheiro. Eu estava disputando contra um candidato que representa um setor, né? É um setor que tem um forte poder econômico, uma tradição na política, né? Hegemônica na cidade. Então, mas mesmo sabendo do desequilíbrio de forças, eu topei estar. Mas não tenho nenhuma dúvida, eu fui candidata aqui em Salvador, a Benedita da Silva foi candidata no Rio de Janeiro, Áurea Carolina, mulher negra, foi candidata em Belo Horizonte, e nós cumprimos esse papel de nos apresentarmos nessas capitais, né, que tem uma trajetória a qual eu já me referi aqui, de eleger políticos tradicionais e ricos. Mas nós nos lançamos e fomos lançadas, né, a este desafio exatamente com essa função
de mexer com esse imaginário coletivo, mostrar que sim, é possível mulheres se apresentarem na cena política majoritária, né? E mulheres negras, por que não? Então, esse é mais o nosso caminho, o que nos encanta, né? Eu já estou falando no plural, porque eu sei que elas também pensam assim, né? E a gente está na política para tentar ressignificar esse ambiente. A senhora é autora de um projeto de lei já aprovado pela Assembleia Legislativa que inaugurou um capítulo novo na política estadual de saúde da mulher. E, no caso, voltado para a conscientização e o combate à pobreza menstrual na Bahia, não é? Um projeto que garante a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda. Agora, em agosto de 2021, o governo do estado já tinha lançado o projeto Dignidade Menstrual, que também, mais ou menos, propunha a mesma coisa, distribuição de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda, para estudantes também da rede estadual. Em que diferencia o seu projeto de lei dessa iniciativa do governo do estado? Não há diferença entre o nosso projeto de lei e a iniciativa do governo do estado. Ao contrário, nós fomos quem primeiro pautou o poder público em relação à necessidade de termos uma lei que democratize essa questão do uso do absorvente higiênico, que não pode ser uma questão de classe social. Mulheres de classe média, mulheres ricas, têm acesso à higiene, né? A esse material que é um material higiênico, não é? No seu ciclo menstrual. E as mulheres pobres, mulheres que vivem em situação de miséria, não é? E de pobreza, ter que escolher entre 1 quilo de feijão e um pacote de absorvente higiênico. Então, a gente instalou esse debate aqui na Assembleia Legislativa e o que aconteceu foi que, posteriormente, também a SPM, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, sensibilizada com o debate que foi estabelecido a partir do Legislativo, inclusive em sintonia com um grupo, né, que é o grupo Girl Up, que é um grupo de meninas, né, estudantes que nos procuraram estabelecendo essa pauta, e nós abraçamos como um projeto de lei. Aconteceu que a votação na Assembleia se deu depois do lançamento do programa, mas eu fiz parte, inclusive, da mesa de lançamento do programa, participei junto com a secretária Julieta Palmeira, com o secretário Jerônimo Rodrigues, fiz várias palestras, inclusive, em escolas e para a equipe da Secretaria de Educação do Estado, a convite do nosso secretário, e, finalmente, a Assembleia votou o projeto e sancionou a lei. Então, o que acontece agora é que não será mais um projeto apenas. Nós agora teremos a segurança de ter a política de distribuição de absorventes como uma política pública, que não é mais somente do governo Rui Costa, mas que outro governo que chegue terá, sim, que cumprir a lei, disponibilizar absorvente nas escolas, garantir que nas cestas básicas que forem distribuídas também tenha esse item, que é absorvente higiênico. Então, é isso, o Legislativo trabalhou para garantir uma política pública efetiva e não apenas um projeto, né? Outro projeto de sua autoria, esse ainda em discussão na Assembleia Legislativa, propõe a adoção de cotas mínimas para artistas da população LGBTQIA+, nos editais de incentivo culturais e artísticos com verbas do Estado. Por que a senhora apresentou esse projeto e em que pé está essa discussão? Mas eu vou pedir essa resposta para daqui a pouquinho a gente volta a conversar já já. Estamos aqui com a deputada Olívia Santana, do PCdoB. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta, direto do Legislativo, com nossa convidada, a deputada Olívia Santana, do PCdoB. Agora a senhora está com essa bandeira também em defesa da população LGBTQIA+, no sentido de garantir cotas mínimas nos editais culturais e artísticos
com verbas do Estado. Em que pé está a discussão desse projeto? Tem chance de ser aprovado também? Então, na verdade, esse projeto diz respeito a um reconhecimento de um desequilíbrio que é muito grande na distribuição de verbas públicas em relação aos artistas. E esse segmento LGBTQIAP+, é um segmento que tem muito mais dificuldade de acessar esses recursos, né? Então, por que não estabelecer cotas? Cotas é uma política de ação afirmativa, que ao reconhecer que há um desequilíbrio, que há um segmento que tem mais dificuldades de acessar um benefício na estrutura da sociedade, aquele mecanismo é estabelecido com esse propósito de corrigir. Então, a Bahia é um estado de uma diversidade incrível, é um estado que é um celeiro de talentos. E é preciso, ao reconhecer que tem sim um grande preconceito contra a população LGBTQIAP+, né? Você reconhece isso e tem que fazer alguma coisa para poder mexer, né, com essa realidade. Então, eu acredito que fazer o debate, né, trazer um projeto dessa natureza aqui para casa, e eu o fiz levando em conta a escuta do segmento que pediu, que solicitou, que pediu esse apoio. Nosso mandato tem essa conexão com o movimento da luta antirracista, com o movimento de mulheres, né, com o movimento cultural de maneira geral. Quando aconteceu a situação, por exemplo, do cinema Glauber Rocha, que perdeu o apoio, né, do Banco Itaú, o mandato se entregou àquela pauta e fomos ao governo do Estado. Felizmente, a gente conseguiu ser parte da solução do problema. Então, eu acredito que mandatos de parlamentares têm essa finalidade, de ser um instrumento a serviço das necessidades da sociedade, de setores que se organizam, né, e que precisam de apoio. Então, o projeto está tramitando ainda aqui na casa, né, aqui na Assembleia. Nós estamos em recesso. Acredito que quando retomarmos, né, os trabalhos na casa, nós vamos sim dialogar com a Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos procurar articular em torno do projeto para que ele seja aprovado. Foi assim com o projeto Mestre Moa, do Catendê, um projeto de lei voltado para a capoeira, da minha autoria, e a gente conseguiu aprovar. Foi assim com o projeto também, né, da dignidade menstrual, e será assim, espero que tenha um final feliz também, esse projeto de cotas para o segmento LGBTQIAP+. Apesar da senhora já ter projetos aprovados pela Assembleia, existe uma reclamação recorrente de colegas seus no sentido de que projetos de origem do Legislativo, dos deputados, pouco andam pela casa, que acaba priorizando muito mais projetos do Executivo. Como é que a senhora avalia essa reclamação e o que fazer para que os projetos dos deputados tenham mais espaço aqui na casa? Então, eu reconheço que é verdade. Inclusive, quando eu fui eleita, um ex-deputado chegou para mim e disse: olha, você não vai conseguir aprovar nada, é muito difícil aprovar projetos de origem de deputados e deputadas. Então, os deputados ficam lá só votando projetos do Executivo. Aí eu falei, bom, essa pode ter sido a sua experiência, eu vou tentar criar uma experiência nova. E aqui no diálogo, não é, com as lideranças, o líder do governo, o líder da oposição, a articulação que a gente conseguiu fazer aqui, eu consegui aprovar projetos importantes, não apenas dia de alguma coisa, né, dia não sei o quê, enfim, que é geralmente projeto super fácil de aprovar, mas a gente conseguiu aprovar projetos substanciais aqui na casa. E conseguimos também um fato inédito. A gente, a partir de uma articulação da nossa comissão,
dos Direitos da Mulher, a gente conseguiu pactuar com o líder Sandro Regis e o líder Rosenberg Pinto, a aprovação de um pacote de projetos de iniciativa de mulheres, né, de mulheres deputadas, voltados também para a população de mulheres da Bahia, para as mulheres baianas. E foi uma luta, a gente persistiu, foi água mole em pedra dura, porque era para aprovar no mês de março de 2019, aí não conseguimos, tentamos 2020 e só conseguimos agora, em 2021, finalmente a gente aprovou. Foi nessa leva que foi aprovado o projeto da dignidade menstrual, também o projeto que criou a Procuradoria da Mulher, que é uma iniciativa da deputada Fabíola, um projeto da deputada Ivana, que também oficializa, né, a liberdade das mulheres de amamentar suas crianças em qualquer espaço. É o projeto das lactantes, né? E, portanto, tudo isso foi dentro do pacote que a gente conseguiu articular. Então, é um desafio? É difícil? Mas a gente também tem que criar estratégias, articular, para conseguir garantir, emplacar projetos, né, que tem que estar ali na hora certa para você poder fazer o gol. A senhora citou a Comissão de Direitos da Mulher, a senhora é presidente desse Sim. colegiado. Como é que tem sido o debate dos temas do colegiado, de interesse do colegiado, da sociedade em geral, especialmente agora em 2022, o que deve entrar em pauta na discussão? Então, a Comissão dos Direitos da Mulher é uma comissão muito intensa, é uma comissão que trabalha bastante aqui na casa. Nós conseguimos fazer o Parlamento Feminista, o primeiro do Brasil, foi aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, em 2019, e a gente conseguiu trazer mulheres de diversos cantos do país. Foi muito bonita a experiência. Fizemos uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral por mais mulheres na política, o Tribunal TRE baiano, que acolheu a nossa pauta e fez uma agenda de discussão no TRE e com campanhas, não é, defendendo a eleição de mais mulheres. E nós fizemos também, mesmo em meio à pandemia, em 2020, a comissão, e 2021 também, foi uma das comissões que mais trabalharam, né, na Casa Legislativa. Nós fizemos, em 2021, 14 reuniões da Comissão dos Direitos da Mulher, fizemos 3 audiências públicas. A última, nós encerramos o ano discutindo experiências positivas de enfrentamento à violência contra a mulher. Vimos as experiências de São Paulo, de Pernambuco, de outros estados, né, da Paraíba, e trouxemos, né, virtualmente o debate. A gente usou a tecnologia a serviço da comissão. Então, nós fugimos daquela ideia de que, tem pandemia, então vamos parar um pouquinho os trabalhos por causa da pandemia. Não. Mesmo com a pandemia, se tem a tecnologia, se há a possibilidade do trabalho virtual, por que não fazer? E a gente conseguiu fazer grandes reuniões e audiências públicas. Também acompanhamos esses tristes casos de feminicídio, de violência contra mulheres. Tivemos audiência com a cúpula da Polícia Militar para discutir situações, o caso de Jusilene, uma menina de 22 anos do subúrbio de Salvador, que foi alvejada durante a operação policial e perdeu o bebê, ela no 7º mês de gravidez. É de uma atrocidade, uma coisa brutal, e a comissão está e continua acompanhando esse caso. Cobramos, né, solução por parte da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública. Tivemos também audiência com o secretário de Segurança Pública, fizemos um bom diálogo, né? Fomos uma comissão de mulheres deputadas para a SSP,
dizer para o secretário que não basta ter uma Secretaria de Políticas para as Mulheres no governo. Nós queremos que a SSP tenha a sua política de redução da violência contra a mulher, de redução dos feminicídios. Quais são as ações que a Secretaria de Segurança Pública vai realizar no sentido de atuar em prol da vida das mulheres e da segurança das mulheres? Então, a comissão conseguiu fazer todas essas ações, arrancar compromissos, né, dessas instituições e, portanto, eu considero que nós temos um balanço positivo do desempenho da nossa comissão. E em relação ao movimento negro, deputada, a senhora já teve a experiência de atuar como diretora da UNEGRO, não é? Da União dos Negros, União de Negros pela Igualdade. Qual é o maior desafio? Fala-se tanto em combater o racismo estrutural, mas certamente esse não é o único desafio. Então, esse eu diria que é o maior desafio, é o desafio estratégico, que é como eliminar o racismo das relações sociais brasileiras. Eu não quero ser tratada como uma negra, eu quero ser tratada como uma pessoa, um ser humano. Tem a liberdade de ir e vir, de ocupar espaços e de não ter que ficar o tempo inteiro tropeçando no racismo que está ali, seguindo meus passos ou tentando inviabilizar os meus passos, né? Que marcaram os passos de Milton Santos e mesmo assim ele conseguiu ser o gênio que ele foi, mas sempre destacando que o racismo sim existe. E quando as pessoas não sabiam que ele era Milton Santos, o tratamento era um. Quando descobria que era o grande, né, geógrafo Milton Santos, aí o tratamento era outro tratamento. Então, a gente não quer isso, a gente quer uma sociedade de igualdade. O movimento negro tem uma função civilizatória no Brasil. É uma função de mostrar que é possível a gente viver de maneira diferente. Dizem que o passaporte brasileiro é o mais cobiçado, né? Por quem rouba passaporte, enfim, que quer se disfarçar, enfim, exatamente pela diversidade étnico-racial do povo brasileiro. O Brasil é um país multirracial. E isso tem que ser visto como uma riqueza, como beleza, e não como um elemento de garantir privilégios para um e subalternização para outro. Nós não queremos subalternidades marcadas pelo tom da pele, né? A gente quer que todo mundo tenha as mesmas oportunidades, que a gente possa viver numa sociedade de iguais. Então, eu digo que eu sou militante do movimento da luta antirracista e essa é a minha condição permanente, com cargo ou sem cargo, aqui ou em qualquer outra estrutura de Estado, porque isso me move enquanto ideário. Eu sou uma pessoa que tem um ideal por que lutar, né? Meus heróis não morreram de overdose. Eu tenho orgulho de todos que se foram, carregando uma bandeira, defendendo uma sociedade mais justa. Eu vi a morte de Bell Hooks, né, agora, e foi uma coisa que me emociona. Eu nunca vi Bell Hooks, eu nunca tive a oportunidade de conhecê-la, mas eu a conheci através dos livros. Eu a conheci lendo as obras dela e vendo o quanto que a gente tinha identidade de ideal. E isso é uma coisa extraordinária, uma coisa fantástica, porque ela é uma feminista estadunidense, eu sou uma feminista brasileira, baiana, soteropolitana, e estamos em lugares geograficamente diferentes, mas lutando por uma mesma causa. Luísa Bairros, né, que se foi também. Então, o movimento negro tem isso, une povos em defesa da igualdade, da equidade, enfim. Para a gente encerrar e rapidinho, deputada, qual vai ser o papel da deputada Olívia Santana e do PCdoB nas eleições de 2022 aqui na Bahia? Então, o PCdoB completa 100 anos este ano, no dia 25 de março, o dia do meu aniversário. Então, eu sou uma comunista de nascença e eu acho que o PCdoB vai cumprir o seu papel de estar do lado certo da história.
O nosso papel é lutar contra esse governo, esse desgoverno, né, que entristece o Brasil, que mata o Brasil, essa coisa estranha, né, que ocupou o Palácio do Planalto, que a gente vê assim com um espanto, né? Paulo Freire disse para a gente nunca perder a capacidade do espanto. E eu nunca me canso de me espantar com um presidente da República que não se importa com as pessoas que estão morrendo vítimas dessa pandemia. Um presidente que o seu governo ampliou a fome, conseguiu colocar novamente o Brasil no mapa da fome das Nações Unidas. Um governo que não gosta de mulheres, que não gosta de negros, que não gosta de indígenas, que infelicita o seu povo. Então, o lugar do PCdoB nas eleições vai ser lutando contra isso. Nós queremos eleger um governo democrático e popular para o Brasil e queremos avançar ainda mais na Bahia, consolidando essa experiência que foi iniciada por Wagner, continuada por Rui Costa, que agora o Wagner se apresenta novamente como uma alternativa para o Estado, e nós, com certeza, como eu disse, estaremos do lado certo da história. Deputada Olívia Santana, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada a você, sempre elegante e com essa capacidade de fazer a gente se sentir à vontade para se abrir, para falar das coisas com mais tranquilidade. Bom, obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima também. Um abraço e até lá.